Bom dia, meus amados, meus queridos irmãos. Tenho uma palavra maravilhosa para vos ler nesta manhã, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Muito bem, preciosos. Para nós, não há coisa melhor do que nos atentarmos para essas maravilhosas escrituras ditas pelos apóstolos, porque tudo aquilo que eles dizem é uma continuação do ministério do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E eles foram instruídos pelo Espírito Santo para falar tais coisas como essa que acabamos de ler. O homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Porque uma pessoa sendo meramente natural, ele discerne somente as coisas naturais. Agora o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, principalmente as coisas espirituais. E nós sabemos que há dois mundos, um mundo natural e um mundo espiritual. Se há uma guerra no natural, há uma guerra no espiritual. Se há coisas no natural acontecendo, é porque há coisas no espiritual acontecendo também. Infeliz do homem que só depende de recursos naturais. E bem-aventurado o homem que depende dos recursos espiritual. Aquele que vem de Deus, que provém de Deus. Proteção espiritual, que é Deus. Cura, que é Deus. Libertação, que é Deus. Então, o homem espiritual é o homem que precisamos ser. E como há dois mundos, o natural e o espiritual, nós também somos duas pessoas. Somos o natural e somos o espiritual também. O homem interior. Nosso profeta pregou essa mensagem, o homem interior. O homem natural, ele se alimenta de pão. Ele depende de beber a água para saciar a sua sede. Ele precisa do pão, do alimento, para se nutrir o físico. Agora, o homem interior também se alimenta? Também se alimenta. Só que esse homem interior que é na alma só se alimenta da palavra de Deus. Só se alimenta da palavra de Deus. E todo homem que se alimenta da palavra de Deus, ele é espiritual. O homem espiritual, ele se alimenta da palavra de Deus, ele passa a ter o entendimento de Deus, ele recebe a mente de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz,
não vivo mais hoje, mas Cristo vive em mim. E ele dizia que a mente dele era a mente de Cristo. Então isso é alegria para nós, sermos pessoas espirituais, é uma alegria para nós. Está escrito na mensagem de A Flecha do Livramento de Deus, no parágrafo 22, no finalzinho já do parágrafo, ele diz assim: mantenham a alegria do Senhor entre os santos, se mantenham em oração e vigiem em cada lugarzinho. Se Noé via um vazamento em sua arca, ora, ele colocava um pouco de betume ali, e então esta é a melhor coisa que conheço para tapar um vazamento. O mundo lá fora é reparar o vazamento, é a melhor coisa que eu sei fazer, e há somente uma maneira de fazê-lo, esta é a oração. A oração impede o vazamento. A oração muda as coisas. E Deus muda as coisas sem mudar a sua palavra. Irmãos, isso é profundo demais, isso é maravilhoso demais. Seja uma pessoa espiritual, para você discernir bem tudo, todas as coisas, tudo aquilo que está em volta de você, o que está acontecendo em volta de você. Você só discernirá isso sendo espiritual. Deus te abençoe. Um ótimo dia na presença de Deus. Um forte abraço do meu coração para o teu. Amém.